te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em verdade, te adoramos, te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Jesus. Que de fato esta canção reflita o nosso prazer, como diz o salmista no Salmo 84, que é estar na casa do Senhor, para adorar e para cultuar ao nosso Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nessa noite, reunidos aqui mais uma vez, chegamos para oferecer, por meio de Jesus, o sacrifício de louvor, que através dos lábios que confessam esse nome, adoram, se prostram e rendem todo bem dizer ao Senhor. Nós vamos, nesse instante, convidar você para estar de pé e nós vamos entoar.
esse cântico novamente. Aliás, o Espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Adoremos em Espírito e em verdade. Você vai cantar mais uma vez, pensando nesta mensagem. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Que assim seja. Abra sua Bíblia no texto de João, em seu Evangelho, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 19 ao 30, uma leitura alternada. Quando se fala em adoração, dentre tantos textos que as Escrituras nos ensinam o que é adoração, eu tenho para mim que esta é uma das passagens mais claras. E eu sempre que leio esse texto, eu costumo dizer que um dos assuntos mais profundos no campo da religião e da adoração, Jesus discutiu com uma mulher. E com a mulher samaritana. E que ainda não era uma mulher benquista. 3 características que podiam ser impedimento para Jesus conversar um assunto tão profundo. Uma mulher samaritana de uma vida dupla. Mas foi com esta mulher, ali junto ao poço de Jacó, que o diálogo sobre adoração foi travado. E eu resumo numa frase isso aqui. A ideia que nos está sendo mostrada por Jesus nesse encontro, nessa conversa, é que o novo relacionamento de Deus com os homens é fazer com que eles encontrem o sentido verdadeiro de suas vidas. Adorar a Deus. Não importa o lugar, não importa onde. Simplesmente reconhecer que por meio de Jesus a adoração é aceita. Então leiamos e agora você vai entender. Alternadamente, eu leio os versos ímpares e os amados alternarão lendo os versos pares. João 4, 19 a 30, a verdadeira adoração. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Disse-lhe Jesus, mulher,
Podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Amém. Abra o seu inário. No hino Glória e Coração 52. Olha algumas frases desse texto. Primeira delas. Mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Verso 23. É Deus quem procura, é Deus quem acha, e é Deus quem faz os verdadeiros adoradores. Segundo, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito, e adoração a Deus é no espírito, é em verdade. Não é um show, não é aquilo que nos faz simplesmente gostar do que estamos fazendo. A adoração é uma expressão do espírito, é uma inclinação espiritual diante de Deus. Terceiro, verso 28. Quando a mulher deixou o seu cântaro, eu gosto dessa expressão, deixar o cântaro. O que era mais importante para aquela mulher era o vaso que ela foi buscar água ao meio-dia, a única hora que ela tinha liberdade de estar presente, porque era uma mulher não muito quista, aliás, indesejada, porque vivia uma vida dúbia, já tinha 5 maridos, e o sexto com quem vivia não era seu marido, portanto era uma pária da sociedade. Ela ia na hora em que ninguém podia estar ali, e na hora que ela vai carregar o seu cântaro e ouve Jesus essas palavras, ela deixa o mais importante ali, que é a água para os seus afazeres, e corre para anunciar a Jesus. Quarto, versículo 29. Vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. É vir para adorar, coroar o Senhor. Vamos então cantar o hino Glória e Coração 52.
Vamos orar com a sua cabeça. Pedir à irmã Silvia Assunção que nos eleve a Deus numa oração de adoração. Vamos orar nesse instante. Senhor, na noite deste dia, nós exaltamos e adoramos o Teu nome, Senhor, porque só o Senhor é digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. O nosso coração nesta noite, Senhor, se abre em adoração ao Senhor por tudo quanto o Senhor é, Senhor, por tudo quanto o Senhor faz, por tudo quanto o Senhor fez, por tudo quanto o Senhor fará, por tudo quanto o Senhor está fazendo e nós não estamos vendo, Senhor, mas cremos, ó Senhor, no Senhor, e por isso nós te dedicamos, ó Deus, o nosso louvor e a nossa adoração. Amém. Enche o nosso coração de alegria, Senhor, por estarmos na Tua casa. Enche o nosso coração de louvor, Senhor, de gratidão, de adoração, Senhor, que os nossos problemas fiquem lá fora, que aqui dentro, Senhor, o Senhor só possa encontrar em nós o coração de um verdadeiro adorador. Faz em nós, Senhor, faz de nós verdadeiros adoradores nesta noite, Senhor. Da hora que começamos a cantar, até a hora que ouvirmos a Tua palavra, até o final deste culto, que saiamos em adoração ao Senhor, Senhor, que a nossa vida seja assim, ó Deus, todo o tempo de adoração ao Senhor. Muito obrigada, Senhor, e permanece conosco neste lugar, recebe o nosso coração agradecido e louvando o Teu nome, Senhor, e Te adorando todo o tempo. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Boa noite, graças e paz, meus irmãos. Confessemos com sinceridade de coração. Vamos estar fazendo leitura de Hebreus 10, de 21 a 23. É o ensinamento bíblico para este momento de confissão ao nosso Deus. Hebreus 10, de 21 a 23. Diz assim a palavra de Deus em Hebreus 10, de 21 a 23. E tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém. Vamos entoar neste momento o hino Sinceridade, número 74. Hino de número 74, Sinceridade.
Teremos agora alguns instantes em oração silenciosa, uma oração de confissão ao nosso Deus. E logo em seguida estarei quebrando o silêncio com a oração audível. Santo Deus, nos achegamos a Ti, ó Pai amado, reconhecedores, ó Pai, que somos pecadores, ó Pai. Reconhecemos, Deus, que falhamos muitas vezes, ó Pai amado, e que não somos dignos, ó Pai, de sermos chamados Teus filhos, ó Pai. Reconhecemos, Deus, que de nós mesmos, ó Pai amado, nada de bom pode vir, ó Pai. Mas se não for ao Senhor, com a Tua infinita graça e misericórdia, ó Pai amado, que nos alcançaste, ó Pai, através dos méritos de Teu Filho amado na cruz do Calvário, ó Pai, morrendo por nós, derramando o Teu sangue, ó Pai, para nos purificar e nos lavar de todo o pecado, ó Pai amado. Se não fora tão grande sacrifício, ó Pai, tão grande amor, nós jamais estaríamos aqui diante da Tua presença, ó Pai. E confiando, Senhor Deus, tão somente nesses méritos que é de Cristo, Teu Filho amado, nós nos achegamos a Ti, ó Pai amado, com os nossos corações contritos, ó Pai, confessando os nossos pecados, confessando, Deus, que somos falhos e que precisamos de Ti, Senhor, todo instante, todo momento das nossas vidas, ó Pai amado. Nos ajuda, Deus, a Te servir de forma digna, ó Pai amado. Nos ajuda, Deus, a vivermos, Senhor Deus, o verdadeiro Evangelho, ó Pai amado. Nos ajuda, Deus, para que nós possamos, ó Senhor, estarmos sempre, ó Pai amado, debruçados na Tua palavra, Senhor Deus, e com a Tua palavra guardados em nossos corações, ó Pai, para não pecarmos contra Ti, ó Deus amado. Nos ajuda, Deus, para que nós possamos, Senhor, estar a todo instante, ó Deus, nos debruçando ante a Tua presença, ó Deus, diante do Senhor, reconhecendo que somos falhos, que somos pecadores, que somos miseráveis, ó Pai amado. Mas sim, ó Deus, com o nosso coração agradecido a Ti, ó Deus amado, pelo perdão que o Senhor a todo instante está disposto a nos dar, ó Pai amado. Ajuda-nos, Deus, para que nós não venhamos a ser reincidentes nos nossos pecados, ó Pai amado. Nós sabemos, Deus, que muitas vezes pecamos, até mesmo de forma inconsciente, ó Pai amado. Mas muito obrigado, Deus, porque até mesmo por estes pecados, Senhor Deus, o Teu Filho nos purificaste através do Teu sangue, Senhor, derramado ali na cruz, ó Pai. Muito obrigado, Deus, por tão grande amor e por tão grande privilégio, ó Pai amado, de Te servirmos, ó Pai, de Te cultuarmos, ó Pai amado, e de Te louvarmos e bendizermos, Senhor, por tão grande salvação, ó Pai amado. Muito obrigado, Deus, porque nós temos a certeza da remissão dos nossos pecados através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, ó Pai. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos amaste primeiro, ó Pai amado, e nos alcançaste, Senhor Deus, com a Tua infinita misericórdia e graça, ó Pai. Porque se não for o Senhor, nós não estaríamos na Tua presença, Senhor, não estaríamos aqui na Tua casa, Senhor Deus, e não teríamos esta consciência, Senhor Deus. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que nos ajuda, ó Pai. Porque o Senhor é um Deus que olha para nós e com o Teu olhar de misericórdia nos ajuda, Senhor Deus, a Te servirmos e a Te cultuarmos, ó Pai amado. Muito obrigado, Deus amado, por tão infinita graça, bondade e misericórdia para conosco, Pai. Nos ajuda, Deus, a termos sempre este coração agradecido a Ti, ó Senhor Deus, e nos ajuda, Senhor Deus, para que nós possamos viver de forma santa, assim como Tu és santo, ó Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, porque nós precisamos da Tua ajuda, Senhor Deus. E nos perdoe, ó Pai, em nome santo de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura da palavra da graça que encontra-se em Romanos 10, de 9 a 13. Romanos 10, de 9 a 13. Diz assim a palavra de Deus: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres
que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Só Ele é digno, porque somente Ele é verdadeiro, Senhor. Por isso, nossa
adoração e nosso louvor constantes a Ele. E nossa gratidão e louvor pelo perdão recebido. E fazendo isso com alegria também em nosso coração. Queridos, algumas informações antes da nossa saudação e alegria. Vocês perceberam que temos mais alguém hoje tocando aqui, né? O diácono Thales veio passar uns dias aqui e para alegrar o coração de Dona Silvia e Jairo, trouxe Maria Alice. Não é verdade? E o meu e Leisa também. Então, nós nos alegramos com a visita deles e com a presença deles entre nós. Hoje, aqui também, participando do culto de adoração ao Senhor. Tenho aqui uma informação. Os irmãos sabem que estamos com a programação do Jubileu de Prata, que comemora o aniversário da nossa igreja em seus 25 anos, o ano que vem. E algumas ações, daquelas 25 ações que foram planejadas, já foram realizadas. E no próximo sábado acontecerá mais uma das ações, a terceira ação, que é a atividade, na realidade é a quarta, né? É a quarta ação. É a terceira, A terceira ação, que é uma atividade esportiva. Então, e também recreativa. Na realidade vai ser mais recreativa, eu acho, do que esportiva. Então, no próximo sábado, aqui na igreja, a partir das 8 horas pela manhã, estaremos todos aqui no salão. Não é apenas o grupo dos jovens ou dos adolescentes ou das crianças, toda a igreja está convidada e convocada para esta oportunidade. Quem sabe, aquela reunião que deveria ter acontecido ontem, a gente não aproveita e já faz com a liderança a reunião da avaliação desses 2 meses em que iniciamos já o projeto do Jubileu de Prata da nossa igreja. Então venha se divertir, se alegrar e se envolver. Eu estava lendo um texto nessa semana em Romanos 16 e estudei aqui com a igreja na quinta-feira que o apóstolo Paulo, Romanos 15, que o apóstolo Paulo estava desejoso de chegar a Roma para recrear-se com os irmãos. Está lá no capítulo 15. E eu disse aqui naquela oportunidade, não foi, Gil? E Ariel, o que significa recrear? Mas também não é aquele sentido literal somente não, viu? É outro sentido, que é também do entretenimento, do descansar, do ter, através do brincar, do estar com os irmãos, do partilhar coisas amenas, também sermos edificados. Então, sábado, você tem a oportunidade de recrear-se, conforme diz a Bíblia em Romanos 15. Às 8 horas, essa atividade aqui na igreja, tá bom? Quero, nesse instante, chamar aqui à frente Dona Maísa. Olhe. Dona Maísa, vem aqui. Ela veio no aniversário da igreja e eu falhei. Eu não costumo falhar quando entro pela primeira vez na igreja. A netinha dela aqui, filha do Vitor, está me olhando. Eita, gostou do colo do pastor. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pronto. Ela viu que o camarada não era tão bonito. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor nos dá a alegria de ver os filhos dos filhos. Obrigado, porque Maísa se alegra e traz a sua netinha aqui para junto com ela te adorar, te bendizer. Abençoe a pequenina, abençoe sua casa, sua família, seu pai, sua mãe, e que ela se alegre cada dia
com as coisas do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Pedindo a tua bênção, sua pequenina. Amém. Deus abençoe. A igreja não senta ainda não. Pode ir, irmã Maísa. Cadê Lucas e Bruna? Cadê? Vem aqui. Cadê Lucas e Bruna? Pode vir. Vocês sabem que eu sou fã de Kinder Ovo. Não aquele negócio que come. Tudo bem? O que é que você está sentindo aí? Não sabia, né? Vai buscar papai e mamãe lá, vai. Marcelo e Alessandra fazem 21 anos de casados hoje. Nós vamos agradecer pela vida deles. Surpresa é bom, né? Faz bem. Isso, obrigado, diácono. Sua atividade não parou, viu? Isso. A Bíblia diz que a casa edificada sobre a rocha é firme. E pode vir vendavais, tempestades, podem vir tormentas, mas ela permanece firme. E aqui está uma família que está na rocha, que é Jesus. Em alguns momentos enfrentam tempestades, ou enfrentaram, como todos nós assim passamos, mas estão aqui. Louvamos a Deus pela família Fernandes, entre nós. Marcelo, Alessandra, Bruna e Lucas, queridos nossos, certamente queridos da igreja. Senhor Deus bendito, amado Pai, a Ti honra, glória e louvor sempre. A Ti todo bem dizer, a Ti toda exaltação, a Ti todo louvor para todo sempre. Nossa gratidão nesta noite, Senhor, pela família Fernandes. Louvamos pela vida de Marcelo e de Alessandra. Agradecemos pela família que eles formam, pela oportunidade de constituírem uma bela família diante do Senhor. Obrigado a Deus, porque a despeito da existência, muitas vezes nos surpreender com intempéries, o Senhor tem conduzido os teus filhos a bom termo. Nós te bendizemos, nós te louvamos por esta família, por serem parte da família desta igreja, por serem parte, ó Deus, da comunhão dos santos, por estarem juntos cultuando ao Senhor. Nesta noite te agradecemos por mais um ano das bodas de casamento dos teus filhos. Rogamos sobre a vida deles as renovadas bênçãos do alto celeste. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, viu? Podem sentar. Louvemos ao Senhor com alegria e com gratidão. Abra aí o Salmo 100 e o presbítero Álvaro vai nos conduzir nesta leitura. O que eu estou fazendo aqui? Vamos nos colocar de pé, irmãos. Fazer a leitura alternada do Salmo 100. Desculpe, leitura uníssona, Salmo 100. Diz assim a palavra de Deus. Uníssona. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Vamos entoar os cânticos espirituais. Na oportunidade que estivermos entoando os cânticos, você, meu irmão, minha irmã, que trouxe
seu dízimo e sua oferta, poderá depositar aqui no gasofilácio. Faça isso com alegria no coração, com gratidão. E os que nos visitam não se sintam obrigados a participar desse momento, é um momento dos membros dessa igreja, mas tenham plena liberdade. E eu esqueci na hora do anúncio, enquanto os irmãos preparam os cânticos, depois do culto, eu quero uma ligeira palavra com o Diraldo, com o Gilberto, com a Arilma, com Jairo Barbosa, com o Thales Assumpção, com Felipe Santos, com Ícaro, com Vanessa, com Tiago, com Itamara, com Jorge, com Gabriel. Anotou aí? Com vocês somente. Os outros podem ir embora. Ou me esperar lá fora. Tá certo? Vamos louvar ao Senhor. Adore a Deus em espírito e em verdade. Silvinha também. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, sobre mim o óleo precioso da unção.
dedicar os seus dízimos e ofertas ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria neste momento. Apresentar
fazer uma homenagem agora às crianças, que hoje todo mundo sabe que é o Dia das Crianças, né? Então eu queria chamar todas as crianças aqui na frente para cantar uma musiquinha que só elas sabem. Vamos lá, eu quero a ajuda de vocês, porque a gente não sabe cantar. Vamos, Alice. Bora ajudar a tia a cantar aqui, vem. Vamos. Todo mundo que é criança, vem aqui pra frente. Bora, Alice, bora. Ó, quem sabe aquela musiquinha do homenzinho torto? Quem é que sabe? Então vamos todo mundo cantar bem alto, tá certo? A gente vai começar e vocês vão cantar, tá certo? Pra todo mundo ver, tá bom? Então bora lá, gente. Havia um homenzinho torto, casa torta, casa do homenzinho torto, família era torta. Um homenzinho torto, a Bíblia encontrou. Tudo que era torto, Jesus endireitou. Eu tô achando muito fraco essa música, ninguém tá cantando não. Vamos de novo, agora eu quero ver todo mundo cantando. Bora, eu vou ficar aqui na frente com o microfone, bora. Bora lá. É o dia de vocês hoje, vocês têm que agradecer a Deus por esse dia, tá certo? Bora lá abrir a boca. Alice, vem aqui pra frente. Viu o cantar tom, no hein? microfone, bora. O tom mais alto, ó. Havia um homenzinho torto, morava na casa torta. Tudo que era torto, a vida Era era torta, e o homenzinho torto. A Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Era torto, Jesus endireitou. Muito bem. É isso, só Jesus para endireitar a vida torta. Vamos orar. Bendizer ao Senhor, agradecer esses dízimos, essas ofertas. O Helder, ora para nós, meu querido. Vamos orar com o nosso irmão, o Helder, agradecendo esse instante também os dízimos e ofertas. Amado Deus, louvado e exaltado seja teu santo nome, ó Deus. Nós queremos render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para todo sempre. Ó Deus, como é bom estar na tua casa para render louvores ao teu nome, ao Senhor que é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a exaltação. Ó Senhor, Nosso coração se alegra pelo fato de estar prestando culto ao Senhor em espírito ó e em Deus, verdade, recebe. ó Pai. Nós queremos te agradecer, ó Pai, pelos dízimos e ofertas trazidas aqui ao teu altar, ó Deus. Que o Senhor possa estar, ó Deus, abençoando a administração desses bens, ó Deus, que seja tudo para a honra e glória do teu santo nome. Abençoe, ó Deus, todas as crianças que estão aqui na tua casa, que eles possam estar cada dia mais e mais crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Abençoe o restante desse culto, Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Fala conosco por meio da tua palavra, em Deus, nome de ajuda. Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Guardemos com firmeza a palavra de Deus. E ela hoje, para nossa reflexão, está no texto de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 4 ao verso 15. Agora, no versículo 14, somente este, nós vamos ler juntos. Lucas 8, de 4 a 15. Agora, no 14, que é onde estaremos focando mais a reflexão nesta noite, nós vamos ler juntos, tá bom? Depois da leitura, você permanece com a Bíblia aberta. Eu sei que você acabou de se sentar. Fica de pé de novo, depois você senta novamente. Ninguém usa tergal aqui. Antigo tergal, né?
Não usa mais, nem existe mais. Mas era aquela que não amarrotava. Lucas 8, 4 a 15. O 14 vocês leem junto comigo. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábolas: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos. E esses, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra. Cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que, ao ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. Juntos, a que caiu entre espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Amém. Podem sentar. É interessante que os evangelhos têm a narrativa não apenas dos feitos de Jesus, mas sobretudo dos seus ensinos. E Jesus ensinava sempre por parábolas aos seus discípulos. E era interessante que, quando as parábolas eram contadas, alguns não entendiam e não compreendiam. E esta é a lição mesmo pela qual a parábola é contada. É para não ser entendida e não ser compreendida por aqueles que não são de Deus. Eles vão ver, mas não vão enxergar. Vão ouvir, mas não vão entender. Por quê? Porque lhes falta justamente o Espírito Santo, que é quem ilumina, quem dá o entendimento. E Jesus, como mestre que era, sempre ensinava os seus discípulos por parábolas. E algumas delas são tão importantes que são repetidas pelos evangelistas. Esta, por exemplo, do semeador, você vai encontrar lá no capítulo 13 de Mateus. E também no capítulo número 4 do Evangelho de Marcos. Cada um com um detalhe, com uma nuance diferente, com uma conotação de algo que para eles, na narrativa, lhes foi importante. Mas todos contam a parábola como Jesus, de fato, ensinou. Onde ele diz que a palavra de Deus é a semente. E os solos são o coração. E 4 tipos de solo existe quando a palavra de Deus é semeada. E eles aparecem aí de maneira muito clara, sem muita necessidade de explicação. Primeiro, é o que cai à beira do caminho. E os discípulos não entenderam o que era isso. E Jesus, no versículo 12, então, depois da interrogação dos
discípulos nos explica, dizendo: olha, que caiu à beira do caminho são os que ouviram, mas vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Interessante, meu irmão, minha irmã, se você observar aí, o texto nos fala do diabo. A palavra que aparece para diabo aí é adversário, é opositor, que é aquele que se levanta contra tudo o que é de Deus. E é interessante, se você for abrir a sua Bíblia, embora Lucas cite o diabo, o Evangelho de Mateus cita maligno. E o Evangelho de Marcos, se você for para lá no capítulo 4, cita Satanás. E aqui vem um conjunto de ideias que a gente não pode deixar de lado. As pessoas que ouvem a palavra de Deus e não dão muito valor ao que ouviram, é semelhante àquele que está no caminho, ouve algo, mas não guarda no coração. Esses são os que ouviram e não deram prosseguimento, não deram crédito. E é interessante que esses são visitados por uma ação que é do diabo. Lucas diz aqui, daquele que é o opositor. Mateus chama ele de enganador, ou de maligno, perdão. Aquele que age com malícia, com maldade, para arrancar. E Marcos chama ele de Satanás, que significa enganador. Primeira lição, então, aqui que a parábola nos traz é justamente essa. A palavra de Deus não pode ficar à margem de nossa vida. Se ela cair na marginal da nossa existência, ficar à beira do caminho, nós vamos sofrer com aquele que é o especialista e não permitir que ela frutifique. E o nome dele é diabo, Satanás, maligno. E ele existe e trabalha para este fim. O segundo solo está aí no texto, é a que caiu sobre a pedra, versículo 6. Cresceu, mas logo secou por falta de umidade. Não houve irrigação, não houve como ela crescer mais e frutificar. Jesus explica o versículo 6 no versículo número 13. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A alusão que o texto está nos trazendo aqui, desses que não têm profundidade, desses que não têm umidade, desses que não conseguem frutificar, são aquelas pessoas que de fato, quando ouvem a pregação, quando ouvem o ensino, quando ouvem a mensagem, se alegram muito, sentem-se felizes. Há pessoas inclusive que saem emocionadas quando ouvem a pregação do Evangelho, saem radiantes, e alguns chegam a se perguntar: que mensagem foi esta? Que palavra abençoada, que coisa tremenda. E na época de Jesus ainda perguntavam: quem é este? Mas logo, por não terem profundidade, como se fosse a raiz chegando só na pedra, não encontra umidade, ela seca e, além de não frutificar, morre. Esse texto aqui nos mostra que existem pessoas assim. Gente que se alegra muito quando ouve a palavra de Deus e recebem com muita avidez até o ensino das Escrituras. Mas passado algum tempo, na hora que vem a primeira prova, se desviam. A palavra que aparece aqui para se desviar é a palavra que tem sentido a apostasia.
Literalmente, apostasia significa abandono da fé. Mas é mais do que isto. Apostasia significa perder o vício, perder a alegria, perder a vontade, perder o prazer pelas coisas que são espirituais. Não faz mais nenhum sentido para a vida daquelas pessoas, e elas são não apóstatas porque abandonaram a fé, mas são apóstatas porque deixaram de ter prazer nas coisas de Deus. E esse tipo de apostasia é muito presente nos nossos dias. Há muita gente na igreja que não é um apóstata no sentido literal da palavra, mas é na sua vida prática. Porque não sente contentamento, não sente alegria, não sente prazer mais com as coisas de Deus. Quando ouviram, era algo muito importante para a vida deles, mas depois deixou de ser. Porque não se deixam umedecer, não se deixam ser tomados pela umidade, pela hidratação que a palavra de Deus produz em nosso coração. E a gente é assim, queridos, hoje. Mas eu não quero falar desses dois solos. Essa não é a minha intenção hoje. Hoje é dia da criança. Eu quero falar de um outro tipo de solo que retrata imaturidade, que retrata falta de segurança. Eu já disse certa vez, pregando aqui nesse púlpito, que nós pecamos e erramos muito mais por imaturidade do que por infidelidade. E é a pura verdade. Nós somos fiéis em muitas coisas. Somos fiéis em nossos compromissos. Somos fiéis, inclusive, com nossos dízimos e ofertas. Somos fiéis em nossa regularidade nos trabalhos da igreja. Somos fiéis, quem sabe, em nossos compromissos com o outro. Somos fiéis em nosso relacionamento conjugal. E eu acredito que a infidelidade não é o maior problema dessa geração. O maior problema dessa geração é a imaturidade. E eu não estou falando aqui de não sermos infantes ou agirmos como crianças, porque Jesus quer que a gente seja assim, porque delas é o reino dos céus. Sermos crianças no sentido do pecar, no sentido do agir, no sentido da inocência, da pureza. Eu estou falando aqui de maturidade mesmo, de gente que não quer amadurecer, de gente que não quer, de forma alguma, ser um esteio, estar na cepa, aguentar firme. E há desses que, inclusive, gostam de se sentir vítimas. Gostam de se sentir sempre para baixo. Isto é reflexo da imaturidade. Veja aí o versículo de número 7. Jesus diz: outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, sufocaram. Uma lição interessante aqui, queridos. Não se iluda. A palavra de Deus, ela é semeada, ela é pregada, ela é pura, ela é verdade incontestável. Mas o nosso coração, o terreno do nosso coração, por ser de uma natureza caída, de uma natureza humana inclinada ao pecado, o nosso coração, ele produz sentimentos, sensações, vontades, inclinações que são da natureza humana. E a palavra que aparece aqui no texto, no versículo 7, é muito bem explicada no versículo 14. E você não vai mais esquecer. Eu pedi para vocês lerem comigo.
Olha só como Jesus explica essa parábola daqueles que foram ouvintes, receberam a palavra cresceu, mas os espinhos cresceram com ela e sufocaram. O versículo 14 diz como? Leia aí para mim, por favor. Olha só, os frutos não chegam a amadurecer. O coração, meu querido irmão, minha querida irmã, é a sede de todas as nossas sensações, de todas as nossas emoções, de todas as nossas percepções, de tudo aquilo que nós sentimos. E quando a palavra de Deus é semeada no nosso coração, certamente, a natureza humana, a nossa natureza ainda de pecado, vai permitir que espinhos cresçam juntos. E o problema não está, de forma alguma, nos espinhos crescerem com o fruto. Está em se permitir que aquele espinho tome conta da planta. É por isso que a necessidade de carpina, de limpeza. Eu morei lá no sertão de Irecê. Foi um tempo muito interessante da minha vida, os meus primeiros anos pastorais. Os 2 primeiros foram em Lapão. E está ali gente de Irecê, da região, pelo menos, lá de João Dourado. E eu aprendi uma coisa lá interessante. Quando se plantava à época o feijão, porque hoje não é mais a monocultura, né? Naquela época só era feijão e mamona. Hoje já tem irrigação com pivô, hoje é uma região que frutifica de todo tipo de plantação. Mas era só feijão e mamona, ou mamona e feijão. As roças de feijão eram sempre maiores. E eles ficavam esperando o tempo do plantio, lançavam a semente, e quando o feijão, na época boa, começava a brotar, nascia junto o namorado. Eles sabem o que é namorado. O namorado era uma planta que nascia junto com o feijão e grudava. Abrindo aqui um parêntese, quem namora não sufoque, viu? Quem é noivo não sufoque, quem é casado não sufoque. Não fique lá assim. Não, que não é bom. Fecha parênteses, que não é isso que eu quero falar. Fica para outro dia que eu vou falar de relacionamento. Mas o namorado crescia junto. E aí os agricultores tinham que ter cuidado para, na carpina, irem até o plantio e, com cuidado, arrancarem aquela erva daninha que, se crescesse junto com o pé de feijão, ele morria e não ia produzir. E é um trabalho árduo, queridos. Porque plantar é fácil, é só jogar a semente, fácil aspas. O difícil é manter o plantio. É o cuidar da roça, é o carpinar, é o limpar, é o esperar o dia da colheita, é o ir arrancar, é o bater o feijão. Aí sim é que é trabalhoso. Jesus está dizendo mais ou menos isso, que a semente, a palavra de Deus foi plantada, mas junto os espinhos vieram. E quem foi dominado pelos espinhos foi o quê? Sufocado. E não frutificou. E quem são estes? O versículo 14 nos mostra quem são eles. São os imaturos. São aqueles que nunca amadurecem. E o que lhes tira
o vício da maturidade, ou a possibilidade de amadurecer? Jesus diz aí no versículo 14: os cuidados, as riquezas e os deleites da vida. Jesus usa 3 expressões aqui que eu e você temos que tomar cuidado, para que não permitamos que sejamos sufocados em nossa jornada. Primeiro, Jesus usa aí a palavra para aqueles que são tomados pelos cuidados. No texto de Mateus, essa palavra que aparece aí é a palavra usada para ansiedade. A mesma palavra que Marcos usa aqui. São as pessoas por demais preocupadas. São pessoas que vivem com uma ansiedade no coração. Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, que não é bom que estejamos ansiosos. A ansiedade é a preocupação demasiada. É ocupar-se antecipadamente com algo que você não sabe nem se vai conseguir chegar à solução. Basta o dia o seu próprio mal, quando Jesus falou da ansiedade. Basta o dia os seus próprios acontecimentos. Para que nos permitir sermos sufocados pela ansiedade? Então esta é a primeira preocupação que eu e você temos que ter para não sermos imaturos em nossa jornada. É não nos darmos em demasia às preocupações. Não estou chamando você aqui a ser uma pessoa desleixada. Não estou chamando você aqui a ser uma pessoa descuidada. Não é isto. O cuidado que se fala aqui é a ansiedade, é a preocupação em demasia. Os gentios é que se preocupam com essas coisas, porque o Deus do céu sabe do que vocês têm necessidade. É assim que a Bíblia nos ensina. Segunda coisa que o texto trata aqui sobre essa questão da imaturidade é que eles foram sufocados não apenas pelos cuidados, mas pelas riquezas. Quando se fala de riqueza aqui, meu irmão, não é que ser rico seja ruim. Certo? Se você enriquecer, louvado seja Deus. E espero que vocês sejam muito ricos. Mas se não forem tomados pela riqueza, em regra, a riqueza nos leva para longe. A preocupação com o haver tem distanciado as pessoas de Deus. Assim como o trabalho é uma bênção, o trabalhar em demasia é prejuízo. Pessoas que extrapolam, que vão além, porque querem, através da sua produção, enriquecerem. E o que é pior, geralmente essas pessoas assim não vão muito longe. Porque ou pegam uma estafa, ou caem numa enfermidade grave, ou se decepcionam, ou se machucam, porque estabeleceram um alvo e não conseguiram alcançar. Queriam ser ricos e não puderam. As riquezas aqui significa queremos além daquilo que nós necessitamos ou precisamos. Ir além daquilo que está para nossa necessidade. E eu vou dizer uma coisa para você: se nós formos ser bem honestos, nós temos mais do que o que nós precisamos. Não precisa a gente ser muito sincero, não. Nós temos mais do que o que a gente precisa.
E o problema não é o ter, é o ser tomado pelo ter. O problema não é o possuir, é sermos possuídos pelas posses. Eu me lembro que quando começou essa coisa de internet, na década de 90, início da década de 90, mais ou menos 94, 95, 98 foi o auge, eu resolvi aprender informática. Vim a Salvador, fiz uma viagem de quase 400 quilômetros, trouxe o meu professor de informática para comprar o meu primeiro computador. Fomos numa feira aqui no centro de convenções. Andei em tudo que é stand e ele disse, olha, é melhor a gente comprar as peças e vamos montando. E nunca me esqueço, meu primeiro computador foi um AMD. Não tinha um processador AMD? Eita, que eu cheguei feliz, queria montar logo, não sabia nem mexer. Fui embora para Ilhéus, a internet começou a ser produzida. A primeira vez que eu entrei na internet, nunca me esqueço. Foi para ver o resultado de um jogo do Corinthians. E lenta, difícil para abrir. Na casa de um colega, porque eu não tinha internet ainda. Fui a Itabuna para acessar o computador do colega, porque ele disse, Mauri, vem cá que ó, agora tem internet em casa. Eu fui lá ver que bicho era aquele. Quando cheguei em Ilhéus, a primeira coisa que eu fiz foi também botar a internet na minha casa. E era tão bom. Aí hoje eu tenho smartphone. Aliás, smartphone não, iPhone. Ganhei de presente, porque eu não compro não. iPad. Ganhei de presente também. Um notebook que ganhei primeiro. Dell, por sinal, muito bom. Ganhei também de presente. E um computador de forma que, se eu quiser acessar a internet, aqui ou lá em casa, eu tenho 4, ainda tenho o de Maurício, ainda tenho o de Leísa, ainda tenho o de Denise. É mais do que o que a gente precisa, gente. Muito mais. Estou dando aqui um exemplo prático de uma coisa simples. Agora leve isso para a sua vida no dia a dia. Nós temos mais do que o que a gente precisa. E essa geração do século 21 é a geração do ter, das posses, do querer dominar. Isso tem sufocado muita gente. Gente que não vem mais aos cultos com alegria. Gente que nem carrega mais a Bíblia, carrega o aplicativo. A gente está sendo tomado por coisas que estão nos sufocando as coisas de Deus no coração. Isso tem maturidade. E se a gente não abrir os olhos enquanto é tempo para arrancar o espinho, seremos sufocados. E por fim, o versículo 14 diz o que aí mais? Os cuidados, as riquezas e os deleites da vida. Esta palavra aqui tem a ver com uma palavra que você conhece muito bem. É derivada de Edom, que na nossa língua vem com o sufixo superlativo hedonismo, que tem relação com os prazeres alinhados com a sexualidade. É o prazer pelo prazer.
é apenas sentir prazer por sentir, sem levar em conta valores, circunstâncias, modo. E esta geração do século 21 é a geração que estampa o hedonismo com tanta intensidade, talvez até mais do que a época de Sodoma e Gomorra. Não se tem mais nenhum sentido e nenhum senso de respeito pela santidade, pelas coisas que agradam a Deus. Tomamos muito para o nosso coração aquilo que nos agrada, aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos dá contentamento, aquilo que nos faz sentir momentaneamente todo o prazer que aquilo que nós queremos possa nos dar. E aqui você entra por um caminho muito longo, o leque é grande, embora a palavra se relacione com desejos do prazer na linha da sexualidade, você pode levar para qualquer outro lado. O hedonismo tem dominado o coração das pessoas hoje, tem sufocado pessoas dentro da própria igreja. É resultado da imaturidade. Sufoca, acaba, desmancha, desmantela. Quero concluir falando para você aqui algumas coisas. Não vou falar da última semente, do último solo, porque eu disse que a minha intenção era falar do versículo 14. Mas existe um solo onde caiu a semente, versículo 8, e cresceu e produziu assento por um. Esse solo é a boa terra. E Jesus explica no versículo 15, a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido, de bom e reto coração, retém as palavras. Estes frutificam com perseverança. O sentido do versículo 15, esses serão salvos. Quem guarda com retidão no coração aquilo que ouviu e persevera, será salvo, não será sufocado, não será tomado e não sofrerá com a sequidão. Aqui caiu sobre a boa terra, vai frutificar. Se você observar aí o versículo 8 e o versículo 15, tem uma conotação interessante. Termina Jesus dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem entendeu a parábola, guarde. Quem entendeu a mensagem, pratique. Quem quer ser salvo, persevere. Só há duas possibilidades nesta noite aqui, neste auditório, como em qualquer outro auditório, como no auditório de Jesus. Você entender as verdades que foram reveladas, ou você ocultá-las e não procurar entender. Qual o lado que você vai estar? Quero fazer uma aplicação rápida para a gente encerrar. Quando é que somos imaturos? Primeiro, quando nós damos lugar
aos cuidados da vida. Segundo, quando cultivamos mais o ter do que o ser. Terceiro, quando nos envolvemos mais com os prazeres da vida do que com a vontade de dar prazer a Deus. Que Deus nos abençoe. E que você nesta noite volte para casa e seja o quarto solo. O solo que vai frutificar. Porque guardou com retidão no coração as verdades ouvidas. Que Deus nos abençoe. Fique de pé, meu irmão, minha irmã. Nós vamos encerrar com um cântico. Depois fazermos a oração. Como está o solo do teu coração? A palavra de Deus está à margem em tua vida? Você tem regado a semente que ouviu ou tem deixado sem umidade? Os espinhos estão te sufocando? Ou você é a boa terra? Que com retidão no coração vai perseverar para a salvação. Que tu és soberano. Os planos de Deus foram anunciados para você nesta noite. Teus caminhos, tens teus próprios planos. É todo dia, é a cada dia. Tenho, pois, Não é? cada dia. Esporadicamente. É com muita alegria, dia a dia, se colocando nas mãos do Senhor. Pois és fiel. E fiel é a palavra também. Se eu sei, Senhor, que tu és soberano. Ele tem poder. és um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Fiel é tua palavra.
sentimos infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós queremos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Eu sei que tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Ó Deus, a tua palavra é viva, é verdade incontestável, absoluta. É martelo que despedaça a penha, é lâmpada que ilumina os nossos pés, ilumina o nosso caminhar. É viva e eficaz, somente ela tem o poder de penetrar no mais íntimo do nosso ser e separar juntas e medulas, corpo, alma e espírito. A tua palavra é o pão que alimenta. A tua palavra é mais do que o destilado dos favos e o sabor do mel em nossas bocas. Tua palavra ensina, instrui, exorta, repreende, corrige, para que o homem e a mulher de Deus estejam perfeitamente habilitados para toda boa obra e sejam salvos. Ó Senhor, dá que nesta noite tenhamos entendido o texto sagrado. Permita, ó Deus, que a tua palavra não fique à margem, no caminho, e seja arrebatada do nosso coração pelo enganador, pelo acusador, pelo maligno. Ó Deus, não permita que ela caia sem profundidade em nosso coração e perca a umidade, perca a raiz e nos leve para longe do Senhor na primeira prova. Ó Deus, também não permita que ela seja sufocada em nosso coração, em nossa mente, pelos espinhos da vida, pelas agruras da existência. Para tanto, ó Deus, livra-nos da imaturidade. Livra-nos, ó Deus, da inclinação por aquilo que é só ter, e faz-nos ser mais firmados no Senhor. Livra-nos, ó Deus, das preocupações, da ansiedade que domina, que machuca o coração. Livra-nos, ó Deus, do hedonismo, do prazer pelo prazer, de não darmos prazer ao Senhor, mas buscarmos o prazer para a nossa carne, para o nosso contentamento, longe do Senhor. Livra-nos disso, ó Pai. E permita que a boa terra, nesta noite, receba a palavra com retidão, com alegria no coração, que frutifiquemos para a glória do Teu nome, perseverando no caminho da salvação, amadurecendo um pouco mais a cada dia, vindo à Tua presença, crendo no Deus que faz infinitamente mais
para manter-nos maduros, seguros e firmes na salvação. É a nossa oração em nome de Jesus. Despede-nos na tua paz, guarda-nos do mal, abençoa nossa semana, nossa casa, nossa família, nosso trabalho, nossa igreja. Em Jesus nós oramos. Aquele que semeia como verdadeiro agricultor, que cuida, que poda, para que possamos produzir mais ainda. Nele, que é a videira verdadeira, nós oramos ao Senhor. Amém. Que agora a doce paz que há na graça de Jesus, o terno e bondoso amor de Deus e todo o poder da manifestação do Espírito Santo repouse sobre vós, povo de Deus aqui reunido nesta noite, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Podem sentar enquanto chegamos à porta e aqueles nomes falados aqui à frente me aguardando.